está no ar mais um vídeo. Por isso, meu muito obrigado a você que está aqui comigo novamente, ou para você que chegou agora. Então nós vamos começar a falar, é uma continuação do tema anterior do vídeo que nós vimos. Eu falei um pouquinho sobre ações, falei um pouquinho sobre BDRs. Nós estamos falando sobre renda variável, quais os principais títulos e a tributação. Então, neste vídeo, se você está chegando agora, eu vou falar ainda de fundos de investimentos imobiliários, também vou explicar sobre ETFs ou fundos de índices, também vou dar uma pincelada aí sobre criptomoeda, porque está na moda também, né? Não só porque está na moda, mas é uma opção, uma alternativa de investimento muito interessante e que é preciso conhecer mais para compor uma carteira, certo? Finalizarei dando uma pincelada também sobre derivativos, principalmente o mercado de opções. Nada muito aprofundado, até porque são temas que demandam, né, um tempo maior para eu poder explicar em profundidade, quando nós falamos de criptomoedas e derivativos. E aí eu finalizo com tributação, para você entender exatamente como que funciona a tributação sobre esses ativos de renda variável, né, os principais e que a maioria busca informação. Então lembre-se, Panaceia, invista sem depender de profissionais, você vai ser capaz sim de gerir a sua própria carteira de investimentos. É só vir comigo, é só estar junto para aprender muito conteúdo, muita coisa para você chegar lá, tá bom? Antes de mais nada, vai lá, corre, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as principais notificações. Me procure lá pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Tá aqui embaixo para você também dar uma espiada. E caso queira adquirir o livro, também faça isso, corre, vai lá no meu site www.heronmarques.com.br. Vamos lá? Vamos aprender bastante, vamos aprender o que falta? Então, vamos começar com fundos de investimentos imobiliários. Mas para falarmos sobre fundos de investimentos imobiliários, primeiro você precisa saber o que é um fundo, não é? Fundo de investimento, juridicamente falando, é constituído pelo CNPJ, ou seja, praticamente é uma empresa. E quando você faz um investimento em fundo, tudo que você investe, você entrega através de uma gestão discricionária, ou seja, você delega a gestão do seu dinheiro para os profissionais. E esses profissionais responsáveis que representam um fundo são pelas figuras do administrador e o gestor, pela nova resolução. Então, o administrador e o gestor são os responsáveis pela gestão daquele fundo. E esses dois camaradas, eles se assemelham ao papel do síndico. Imagine que você mora em um apartamento e que você, ali, em determinado andar, queira fazer uma reclamação ou ter uma queixa. Quem que você vai procurar? O síndico. Então, o papel do síndico é semelhante ao papel do administrador e do gestor. Ficou mais fácil entender agora, né? Quando você investe o teu dinheiro, aquilo é transformado em cotas, tá? Então, o gestor vai pegar o seu dinheiro, vai até o mercado, vai comprar os empreendimentos, se nós estivermos falando de um fundo do tipo tijolo, que já já eu explico, ou então comprará papéis se for do tipo papel, certo? E aí tudo, como é cotizado, ou seja, transformado em cotas, se você investe R$100 e se cada cota valer R$10, você então tem 10 cotas daquele fundo. Ficou claro aqui, né? Agora vamos falar dos dois tipos de fundos que nós temos. O do tipo tijolo e do tipo papel. Bom, acho que tijolo já faz alusão do que provavelmente é. Quando você investe do tipo tijolo, no investimento imobiliário do tipo tijolo, você, na verdade, está investindo em empreendimentos físicos. Então, este fundo vai pegar o dinheiro, né, dos investidores e vai comprar empreendimentos físicos. Aí nós estamos falando de vários segmentos. Nós estamos falando do ramo de shoppings, nós estamos falando de hospitais, nós estamos falando de galpões logísticos, nós também estamos falando de até opções residenciais, enfim, tem bastante opção no mercado. Agora, quando você investe, tá, da forma papel, do fundo de investimento de papel, na verdade, este fundo estará investindo em certificados ou contratos. Quais? LCIs, CRIs, que você já conheceu também, e alguns outros contratos existentes, tá? Tyron, tá, mas qual é a diferença entre um e outro? O do tipo tijolo ele oferece um risco maior. Consequentemente, você já aprendeu que quanto maior o risco, maior, né, a projeção de retorno. E do tipo papel, ele é mais conservador, então ele já vai investir em umas LCIs, uns CRIs, para entregar ali
algo, né, um rendimento mais semelhante a esses títulos e, por consequência, ele tem um risco menor. Um outro detalhe acerca dos fundos de investimentos imobiliários é que são, né, tipos de condomínios fechados. Já falei que é um CNPJ, ou seja, uma espécie de condomínio, por isso a semelhança com um prédio, certo? Só que ele é do tipo fechado. Como assim do tipo fechado? Normalmente os fundos fechados, eles têm prazo indeterminado ou um prazo de vencimento X. Quando isso acontece, uma vez que você compra uma cota, você não consegue sair, né, daquele fundo, a não ser por liquidação, ou seja, o próprio fundo notifica dizendo que será liquidado, ou seja, então ele vai ser encerrado, ou então um vencimento, quando há um vencimento já estipulado na abertura do fundo. Uma vez que você comprou a cota, a única maneira de você se desfazer dessas cotas é vendendo para um outro investidor. Lembra do mercado secundário? Mercado primário, fui lá, comprei diretamente do emissor. Então, o dinheiro eles utilizam para expansões, enfim, para projetos ou para aquisições, como o caso dos fundos de investimentos imobiliários. E no mercado secundário, eu, investidor, estou me desfazendo daquele título que eu possuo, das cotas desse fundo, e estou revendendo para outros investidores. Só para lembrá-lo, tá? Então, você consegue se desfazer das suas cotas no mercado secundário. Isso acontece normalmente, tem boa liquidez, claro, você tem que analisar quais são os melhores fundos em termos de liquidez para não carregar essa preocupação quando precisar vender. E o que desperta um maior interesse aos investidores pelos fundos de investimentos imobiliários? É a isenção do imposto de renda no recebimento dos aluguéis. Então imagine que você tenha 100 mil reais hoje nas mãos e está, né, pondo na balança qual o melhor tipo de investimento. Será que eu compro uma casa, achei uma casinha aqui por 100 mil reais, ou será que eu invisto nos fundos de investimentos imobiliários? Consigo fazer uma carteira diversificada. Veja só, se você optar pelo imóvel físico, adquirir uma casa, você vai receber um aluguel que gira em torno de 0,30% a 0,40% do valor do bem. Nós estamos falando, então, algo em torno de 300 a 400 reais por mês sobre este valor de 100 mil. Sem contar que, somando as suas rendas, ele será tributado, certo? Além disso, você terá que arcar com os custos relativos a esse imóvel. Nós estamos falando aí de manutenção, nós estamos falando aí de impostos, como IPTU, e nós estamos falando de algo que se chama vacância, que é o período que você fica sem alguém alugar o seu imóvel, né? Esse período normalmente acontece, naturalmente pode acontecer, quando o inquilino deixa o seu imóvel e você tem que esperar até surgirem novos inquilinos. Então você deixará de receber renda. Quando você pega os 100 mil reais, investe, faz uma carteira de fundos de investimentos imobiliários, nós estamos falando aí de algo para você receber em torno de 0,5, 0,6, 0,4, né? Só que isento de imposto de renda. Nós estamos falando de algo que não vai te gerar dor de cabeça com o inquilino, você não terá que arcar com IPTU, você não terá taxas de manutenção do imóvel, enfim, então é algo que entra líquido para o seu bolso. Então, o que seria melhor? Você ter um imóvel físico ou ter uns fundos de investimentos imobiliários? Cada caso é um caso. Aqui pode ser que uma carteira de imóveis físicos, dependendo da região, é uma boa, é um bom investimento. Mas, dado ao valor, dei como exemplo apenas 100 mil reais, nessa, com certeza, a melhor opção seria fundos de investimentos imobiliários. A tributação, existe a tributação sobre os fundos de investimentos imobiliários, só quando há ganho de capital, ou seja, o fundo comprou um imóvel por um determinado valor e revendeu por um valor superior ao que foi adquirido. Esse ágio, esse ganho de capital, vai ser tributado em 20% e distribuído aos cotistas, né? Então, esse ganho será distribuído aos cotistas. 95% deste valor, deste ganho de capital, deste lucro, será distribuído entre os investidores. Ou então, um futuro resgate. Você foi lá, entrou no fundo, você se desfez das cotas desse fundo, seja pelo mercado secundário, e você teve um ganho de capital. Haverá também tributação de 20% sobre a diferença da cota quando você adquiriu e a diferença da cota quando você vendeu. Agora nós vamos falar dos fundos e índices, as famosas ETFs. Já ouviu falar? Bom, os fundos, você já sabe como é e como funciona. Então, esses fundos e índices, na verdade, eles vão investir em índices, por isso o nome. Nossa, não sabia. Pois é, por isso fundos e índices. Mas quais são os índices? Nós temos vários por aí. Pode ser um fundo de índice Ibovespa, pode ser um fundo de índice S&P 500, pode ser um fundo de índice até mesmo DI,
pode ser um fundo de índice de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, enfim. Esses fundos de índices, eles têm a promessa de replicar o desempenho desses índices. Vamos lá, vamos pegar o Ibovespa. Digamos que o Ibovespa suba um determinado mês 3%. Então, o fundo de índice vai entregar algo em torno de 2,9, 2,95, tá? Bem coladinho ao que entregou o Ibovespa. Se o Ibovespa tiver uma queda, digamos aí menos 1%, é provável que esse fundo de índice entregará algo em torno de menos 0,95, menos 0,98, bem coladinho sempre ao desempenho do seu benchmark, tá? Então, é um fundo que replica o índice. O que nós falamos é um fundo passivo. Ou seja, o fundo passivo ele exige menos do gestor e menos do administrador. Então, por exigir menos, as taxas de administração são bem inferiores, bem menores que aos fundos convencionais. Então, nós estamos falando aí na ordem de 0,20%, 0,30% de taxa de administração ao ano. Enquanto os demais fundos, nós estamos falando aí de taxas de 0,8%, 0,5%, 1% ou até mais de 1%. Então, esse também é um atrativo dos fundos de índice. Se você não quer correr muito risco, você não tem muito tempo, né, não para dispor, para fazer uma análise mais aprofundada de onde investir, você pode, né, investir através dos fundos de índice, que é uma ótima pedida, algo bom para começar. Você consegue fazer isso pela B3, é como investir em uma ação. Então, se você tiver uma conta já numa corretora ou um banco de investimentos, basta você ter o ticker deste fundo, assim como o fundo de investimento imobiliário, que você consegue já fazer os seus investimentos. Mas, não fique tão preocupado assim. Nós ainda teremos um vídeo falando exclusivamente sobre fundos de investimentos imobiliários e também falando exclusivamente dos fundos de índices. Então você vai conseguir aprender mais, o Heron vai trazer para você isso aqui de uma forma mastigada e te ajudar a montar essas carteiras caso você tenha interesse. É só não se esquecer de estar inscrito no meu canal, tá bom? Criptomoedas ou criptoativos. Nossa, isso é o que trouxe de inovação para o mercado de investimento. Tyron, mas criptomoeda é um investimento ou é apenas uma reserva de valor? Tudo depende do teu propósito, dos teus objetivos e da sua carteira. Tem gente que utiliza hoje as criptomoedas para reserva de valor, tem gente que utiliza como investimentos offshore, ou seja, investimentos, né, ativos que não são próprios do nosso país. É uma maneira de você descolar os seus investimentos do mercado doméstico. Nós falamos muito sobre isso também para os grandes investidores, tá? Mas afinal, o que é um criptoativo, o que é uma criptomoeda? Tratam-se de moedas digitais e que são descentralizadas. O que quer dizer isso? Não há um controle, o governo não controla a emissão dessas moedas, assim como acontece com o real, assim como acontece com o dólar, com o euro. Então, é uma maneira de você utilizá-la para pagamentos, para transações, sem ter esse controle, essa centralização através de um banco central, tá? Além disso, por não haver intermediários como os bancos, corretoras, isso faz com que as transações tenham taxas muito pequenas quando há taxas existentes. Além disso, nós estamos falando de uma tecnologia inovadora, né, que hoje está sendo muito estudada, inclusive aderida por várias instituições financeiras, que é o blockchain. Então, nós estamos falando de algo que é por cadeias de blocos, né, e através dessa criptografia no blockchain, um mercado muito seguro, você consegue transacionar, né, moedas digitais de uma forma bem tranquila. E hoje nós estamos falando aí de muitas transações diárias utilizando as criptomoedas, principalmente Bitcoins e Ethereum, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar muito sobre o tema, porque também terá um vídeo em que nós falaremos com maior profundidade para que você conheça mais sobre as principais criptomoedas, como investir, qual é a forma mais segura. Mas hoje, por que eu estou falando de criptomoeda neste vídeo? Para que você saiba que existem fundos, tá, de grandes gestoras que também fazem investimentos em criptoativos. Já falei dos fundos de índice, existem fundos de grandes casas, como XP, como BTG, Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, que também fazem investimentos em criptomoedas, em Bitcoin, Ethereum, e aí fica ao seu gosto, caso você ainda não se sinta seguro, né, em relação à legislação e tem um pouco de insegurança com essa condição de centralização, você ainda pode fazer um investimento através dos fundos convencionais. Basta, né, você procurar aí
na plataforma que você utiliza, seja ela qual for, que você vai encontrar boas oportunidades. E para finalizar sobre o assunto produtos, vamos falar sobre derivativos. Nós estamos falando aqui sobre algo que deriva de um ativo, então uma derivação de um ativo. E esse ativo ele pode ser, olha só, ele pode ser através de produtos financeiros, produtos físicos, nós podemos falar aí de ouro, nós podemos falar do prata, nós podemos falar também de algodão, nós podemos falar de soja, nós podemos falar de milho, petróleo, açúcar, são produtos físicos, produtos financeiros. Então você consegue, através dos derivativos, negociar contratos, tá? Então sempre existem duas pontas em derivativos. Aquele que quer comprar e aquele que quer vender. Normalmente o produtor, né, ele quer vender o seu produto, seja a petroleira, seja a usina de açúcar, seja ela de soja, de milho, quer vender o seu produto. E qual é o medo de quem está aqui vendendo? É que o preço daquele seu produto caia. Então ele precisa se proteger, o que nós falamos, hedge. Hedge é proteção. Então ele precisa dessa segurança, ele recorre ao mercado de derivativos para poder fazer algumas transações, celebrar alguns contratos, para poder então assegurar um determinado valor. Porque do outro lado existem os especuladores, tá? E os especuladores, o que eles querem? Ganhar, mas apostando ao inverso do que o vendedor está apostando. Enquanto o vendedor tem medo que o preço caia, o comprador, na verdade, ele aposta numa alta de preço. Então, né, pelo racional, ele compra ao seu raciocínio. Ele compra na baixa, esperando a alta se concretizar e oferir o seu lucro. Enquanto o hedger, ou seja, o produtor, ele vende a um determinado preço, que é o suficiente para bancar o seu custo de produção e trazer margens confortáveis e transferir o risco para o especulador. Então, o mercado de derivativos, de uma forma bem sucinta, é assim que funciona, principalmente quando nós falamos do mercado de opções. Porque dentro de derivativos nós ainda temos o mercado futuro, nós temos o mercado swap, enfim, outras opções. Mas o que vale a pena, que está contido no livro, você conhecer, que está mais ligado aos investimentos, inclusive fundos utilizam muito o mercado de opções, né? Mercado de derivativos para proteção, isso é permitido pela nossa resolução. Também grandes profissionais se utilizam e grandes indústrias, como eu citei há pouco, principalmente aquelas que vendem algum produto, entram neste mercado para se protegerem de preços, tá bom? Nós também teremos um vídeo falando mais, com maior profundidade, sobre derivativos, mercado de opções e mercado futuro. Tributação. Vamos falar agora, para finalizar o vídeo, de tributação. Claro, você precisa saber disso, porque vai afetar diretamente seus ganhos, né? Primeiro, o que nós precisamos entender aqui? Que em renda variável, o objetivo maior é o lucro, é o ganho de capital, ou seja, o quanto eu paguei e por quanto eu vendi. Se eu vendi acima daquilo que eu paguei, eu tive um ganho de capital, eu tive lucro, e sobre este fato gerador, né, dessa consequência, daquilo que eu paguei pelo que eu vendi, haverá tributação de 15%. Sendo permitido você reduzir, ou seja, deduzir todos os custos envolvidos nessa operação, seja corretagem, seja outras taxas envolvidas, seja ali o uso de uma plataforma específica, mas se você teve custo para realizar essa transação, a Receita Federal permite a dedução. Ok, entendido isso, agora você precisa entender que existem duas formas de operar no mercado. Primeiro, são as operações normais e a outra são as operações day trade. As operações normais, elas não ocorrem no mesmo dia. Ocorrem em dias diferentes, meses diferentes, anos diferentes, ou seja, não vai ocorrer no mesmo dia. Já o day trade já fala dia, né, negociação no mesmo dia, ocorre sempre no mesmo dia. Pode ser uma compra seguida de uma venda, ou pode ser uma venda seguida de uma compra. Desde que, né, gere ganho de capital aqui ou ali, vai ser tributado, e a gente precisa agora entender as regrinhas para cada uma delas. Vamos começar, portanto, com as operações normais. Veja que a alíquota é de 15% sobre o lucro. Então, se você comprou uma ação por R$10 e a revendeu por 20, você será tributado sobre esse ganho de 10 em 15%. O recolhimento, ele é realizado por você, investidor, através da DARF. Então, se você operou em janeiro, você fez a compra em janeiro e vendeu ali em janeiro, já obteve o ganho em janeiro, você tem até o mês subsequente para fazer o recolhimento via DARF, que aí nós estamos falando de fevereiro. Você realizou a operação em janeiro
e você deve recolher até o último dia útil de fevereiro. E existe também o famoso dedo duro, que é o imposto de renda, né, que já é retido na fonte para te denunciar para a Receita Federal, para que você não sonegue o imposto. Como assim? Então vamos lá, vamos voltar àquele exemplo que você fez as operações em janeiro. Então, você comprou em um determinado dia, dias depois você vendeu e teve um lucro, certo? Sobre aquele lucro, o que a corretora ou um banco de investimentos faz? Ele já retém 0,05% do IR na fonte. Se você vendeu tudo por 15 mil reais, então sobre esse valor recairá 0,005% a título de denúncia para a Receita Federal. Então olha aqui, ó, meu amigo fez essa operação, ganhou X e eu já estou retendo 0,005% para denunciá-lo caso ele queira sonegar. Então você não vai conseguir sonegar. Se você tentar fazer, você vai cair na malha fina e terá problemas com o fisco. Só que detalhe importante, lembre-se, os 15% recai sobre o lucro na operação e os 0,005% recai sobre o valor da venda. Esse detalhe você não pode esquecer. Eu não consigo fugir disso, ter isenção? Sim, há uma condição que te permite isenção do imposto de renda. Gostei. Qual é essa possibilidade? Desde que você faça dentro do mesmo mês uma operação, né, que te gere esse ganho, seja de compra e venda e compra. E aí, digamos, lá voltando, você comprou uma ação por 10 reais, revendeu elas, e nessa operação foi um montante de 10 mil reais, e revendeu todas essas ações que você comprou por 15 mil. Então, nessa operação, você teve um ganho de capital de 5 mil reais. Qual será a tributação? Nenhuma, porque você está dentro do limite de até 20 mil reais para ser isento do imposto de renda, tá? Agora, se nós estivéssemos falando ali, eu comprei por 15 mil reais e revendi por 25 mil, você ultrapassou o limite de 20 mil reais, que prevê a isenção, mesmo que você faça dentro do mesmo mês, mas você ultrapassou os 20 mil reais. Nesse caso, você seria tributado primeiro 15% sobre o lucro da operação e 0,005% como dedo duro. Eu não posso compensar o prejuízo que eu já tive, os prejuízos anteriores, posso compensar com ganhos subsequentes, ganhos futuros? Sim. A lei também permite que isso aconteça. Se você teve prejuízos, né, com ações em meses anteriores, né, em datas anteriores, você pode compensar na sua declaração de imposto de renda, você pode fazer isso utilizando seus ganhos futuros. E nas operações day trade? Muda alguns detalhes, tá? Basicamente, nós temos tudo isso que você viu, nós temos o IR na fonte, nós temos o imposto de renda sobre obrigatoriedade do investidor via DARF, só que nós não temos primeiro. Vamos começar pelo caso da isenção. Em operações normais, há isenção, desde que a venda ocorra dentro do mesmo mês até o limite de 20 mil reais. Em operações day trade, isso não acontece. Não há isenção, tá? Então, primeira regra que nós quebramos aqui, a isenção não existe para day trade. Mas nós vamos ver que todas as alíquotas elas são maiores do que as alíquotas nas operações normais. Por que isso acontece? Operações day trade normalmente são realizadas, né, por profissionais ou pessoas que especulam no mercado. E para frear um pouco essa especulação, o governo aumenta a tributação, né, para segurar essa galera e eles não especularem demais. Por isso que o imposto é de 20% sobre o lucro. Já o IR na fonte, aquele que a corretora ou banco vai descontar para denunciar para o fisco, para a Receita Federal, é de 1% sobre o lucro. Então veja que são condições bem diferentes. Enquanto na operação normal é de 0,005% sobre a venda, aqui nós estamos falando de 1% sobre o lucro. Então será um valor bem maior. Além disso, mais 20% sobre o ganho, né, que será de responsabilidade, esse recolhimento, do investidor via DARF, como você já conheceu. A isenção, não há isenção, como falei, e também as compensações de prejuízos anteriores podem ser realizadas, né, compensadas por ganhos futuros. E é isso! Finalizamos então o assunto renda variável, os principais ativos e tributação. Te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo, por me acompanhar. Peço, vai lá, se inscreva no meu canal, ative os sininhos, você vai sempre estar atualizado das principais notificações, dos próximos vídeos que estão por vir. Corre, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, pode interagir comigo, vamos conversar um pouquinho, vamos se conhecer um pouquinho mais. Se você tem dúvidas, manda para mim, vai ser um maior prazer poder te responder. E também, caso você queira adquirir o livro Prancé, você já sabe que é pelo site www.peronmarques.com.br. Te espero para a gente falar dos riscos ao investir em renda variável.
Portanto, até lá!